Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para a nossa aula sobre este assunto que vocês me perguntam. Eu passo na rua, os alunos jogam cadernos em mim e falam, professora, tópico frasal, professora. Eu abro o caderno e está lá escrito aula de tópico frasal. Aula de tópico frasal, que é a ideia central de cada parágrafo. Uma coisa, né, antes da gente começar, só para ficar bem clara, gente, o pessoal fala assim, é o tópico frasal da introdução, né, o tópico frasal é a ideia central, né, que é onde eu apresento o problema ao leitor e tal, tá certo. Tem tópico frasal realmente na introdução, que é a tese, né, que é a sua ideia principal, que é o problema que você apresentará para o leitor ao longo da sua redação. Mas o que eu quero que você entenda é que todo parágrafo em uma redação, em um texto, ele tem tópico frasal, porque todas as ideias que ficam em volta do tópico frasal falam sobre ele, que é a ideia principal. Então as ideias secundárias que falam, que estão ali dentro do parágrafo, né, elas todas se referem ao tópico frasal, que é a ideia principal de cada parágrafo. Beleza, gente? Tem um vídeo aqui no canal que é muito interessante, que eu explico como escrever qualquer parágrafo. E neste vídeo eu explico para vocês qual que é a ideia principal e quais são as ideias que ficam em volta dessa ideia principal. Assistam porque vale a pena. Eu vou colocar aqui na descrição e nos cards para vocês, tá bom? Dá uma olhada aqui. Tópico frasal. Para dar uma olhada aqui e para que eu mude esse slide, para que eu dê sequência a essa aula, é extremamente importante que você clique nesse botão vermelho de inscrever-se. Não estava esperando, né? Pois é, que surgiu aqui, eu já lancei. E o like? Você deu like nesse vídeo? Não deu like nesse vídeo, né? Aí você me complica aí, né? Porque eu tô aqui, toda linda, sensual, para dar essa aula incrível para você. Você não dá um like, você não se inscreve, você não compartilhou, você não me seguiu no Instagram? Aí você já complica para você, porque se eu dou as dicas também lá no Instagram e eu posto as aulas aqui, toda segunda aqui tem aula ao vivo, terça-feira tem aula postada, quinta-feira tem aula postada aqui toda semana, aí você não se inscreve, aí como é que você vai saber se você também não ativa sininho? Aí fica difícil, tá bom? Então já... Aí eu fui esquema, aí Rod? Fui esquema, hein? Falei, já logo mandei o papo reto. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha lá, bora falar aqui sobre tópico frasal, que é a ideia central de cada parágrafo. É a ideia que foi. Eu tô falando um bagulho sério aqui do tópico frasal, meu paga. A ideia central do parágrafo, ou seja, a ideia principal. Todo o resto do parágrafo que é escrito, ele se refere a este tópico frasal, que é a ideia principal. Então não pode deixar de assistir aquele vídeo de como escrever qualquer parágrafo, beleza? Então o tópico frasal é a ideia principal dentro de um parágrafo. E existem diversas técnicas de tópico frasal, e é isso que eu vou mostrar para você aqui hoje. Quais são as técnicas de tópico frasal? Eu escolhi as mais usadas para te apresentar e eu tenho certeza que você vai achar uma que você se identifique e utilize ali na sua redação. Professor, já sei que vai surgir essa pergunta. Já coloca aí nos comentários, realmente pensei nisso, hashtag pensei nisso, beleza? Põe aí, pensei nisso nos comentários. Eu posso usar tópicos frasais diferentes em cada parágrafo, um diferente do outro? Claro, você pode usar uma técnica no parágrafo 1, outra técnica de tópico frasal no parágrafo 2, outra técnica no parágrafo 3. Então, se você pensou você ficou com essa dúvida, coloca aí nos comentários. Pensei nisso, beleza? Olha só, o tópico frasal é o resumo do ponto a ser desenvolvido ao longo do parágrafo que segue. Ele é a ideia principal, ele carrega a ideia principal do parágrafo, tudo bem? Cada parágrafo tem um tópico frasal próprio. Por que eu acho importante colocar isso para você? Porque eu vejo muita gente, os alunos, eles sempre comentam assim, porque a introdução tem o tópico frasal que é a tese. Tá, mas e os outros parágrafos? Também tem o tópico frasal. As pessoas não se atentam a isso, todos têm um tópico frasal, beleza? Não escreva parágrafos com mais de uma ideia nuclear. E é por isso que muita gente falha na coesão e coerência do texto. Porque eles escrevem parágrafos com mais de um tópico frasal. Está errado fazer isso. Tudo bem? Cada parágrafo tem apenas uma ideia nuclear. Aí você vai lá, nuclear no sentido de núcleo, tudo bem, gente? Então,
você vai lá e desenvolve as ideias a respeito daquela ideia principal. Se você vai desenvolver uma outra ideia principal, você escreva o quê? Um outro parágrafo. É nóis, tudo bem? Normalmente vem expresso em uma única frase e pode eventualmente ser constituído de até 2 frases curtas. Tudo bem? Normalmente é uma única frase, uma única oração, mas pode vir eventualmente em 2. Não tem problema nenhum, não está errado. Vamos lá. O primeiro tipo de tópico frasal muito usado pelos alunos é a declaração inicial. Declaração inicial. Aqui eu estou focando um pouquinho na introdução do texto, não tem problema, tá? Mas vocês podem aplicar essas técnicas também em outros parágrafos. Olha só, aparece no início do parágrafo e ela é comentada em seguida. Por quê? Porque o tópico frasal depois deve ser sempre explicado, tudo bem? Olha lá. Tem um exemplo aqui para vocês, dá uma lida aí comigo. As grandes metrópoles nasceram sem nenhum tipo de controle. Um seleto grupo decidiu que a construção de ferrovias e metrôs não seria bom para o processo de venda automotiva. Logo, tem-se o caos atual por falta de investimentos no momento que deveriam ter ocorrido. Então, qual que é aqui, o nosso tópico frasal? As grandes metrópoles nasceram sem nenhum tipo de controle. Essa é a minha declaração inicial. E aí o que vem na sequência, até o final aqui, é uma explicação a respeito disso. Qual é o tipo de controle? Então esse tema, obviamente vocês não têm acesso ao tema, mas já conseguem entendê-lo só porque o parágrafo foi bem escrito. O tópico frasal está aqui e as ideias que explicam esse tópico frasal também estão claras para você. Por quê? Eu estou falando aqui sobre a questão, da mobilidade urbana. Então, quando os metrôs, as ferrovias deveriam ser expandidas por causa de um sistema automotivo, da venda automotiva, acabou que eles falaram, não, precisa expandir muito, a galera não vai comprar carro, se a galera não comprar carro, nós não vende, aí fica difícil. Então, eu dou aqui um argumento para comprovar este meu tópico frasal, que é uma declaração inicial. Ah, professora, não gostei de declaração inicial. Tem outra? Tem. Você pode fazer a definição do termo principal lá do seu tema. O tema ele tem um termo principal e você pode começar definindo esse tema com as suas palavras. É óbvio que você não precisa ser um dicionário. Você pode definir com as suas palavras. E óbvio, seguido de uma explicação. Olha só. Violência é todo tipo de agressão, seja física ou psicológica, caracterizada pelo resultado negativo recebido pelo violentado. Vive-se na sociedade brasileira um momento de grandes tensões entre o crime organizado cada vez maior e a falta de preparo dos órgãos públicos para lidar com a situação crítica de caos urbano. Então, aqui nós temos um tema que fala sobre violência urbana, E eu poderia falar aqui na sequência, gente, sobre qualquer tipo de violência, porque eu fiz o quê? Eu peguei a palavra violência e dei a definição de violência para o meu leitor. E aqui eu poderia falar sobre violência contra a mulher, Eu poderia falar sobre qualquer tipo de violência. Aí eu fui e comecei a explicar este meu tópico frasal, focando em quê? Em violência urbana. Deu para entender a definição do termo principal? Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí eu tenho também, por exemplo, um outro tipo de tópico frasal que é a divisão. Divisão, professora, que estranho. Olha só, você já até conhece, mas você não sabe o que é esse nome, ó. Expõe-se que determinado assunto se divide em X partes. X partes. Uso de numeral ou pronome indefinido no plural, como vários, alguns, etc. E aí depois você desenvolve cada ideia enumerada. Essa aqui é uma técnica, que muita gente usa para enumerar alguns problemas ali na introdução e depois escolher alguns para desenvolver ali nos argumentos. Show? Dá uma olhadinha aqui no exemplo que eu coloquei de tópico frasal no modelo divisão. Olha só. A composição do espaço urbano, quando o assunto é mobilidade, pode ser dividida em 2 partes. Carros, que são a maioria e grandes vilões do meio ambiente, ônibus, ainda minoria, menos poluentes e mais eficazes no transporte de massa. Então, o que eu estou falando aqui? Cadê o meu tópico frasal? Eu estou dividindo ele em 2 partes. Carros, e aí eu explico o que os carros, qual o efeito do carro na sociedade, e ônibus.
também dando o ponto de vista em relação a essa questão do transporte público. Eu fiz a divisão, a minha ideia principal ela foi dividida. Então eu trouxe o ponto dos carros e também o ponto dos ônibus. Legal? Ponto do ônibus. Não, né? Interrogação. Uma técnica, uma das mais usadas por vocês, porque ela não é uma técnica difícil, né? Então eu coloquei aqui, interrogação é o quê? Fazer uma pergunta. E você tem que fazer o que obrigatoriamente? Toda vez que a gente faz uma pergunta na redação, isso, meu amor, coisa mais bonita da vida da professora, você tem que responder a esta pergunta. Se você não responder, tá errado. Tem que responder, tudo bem? Ah, mas eu não posso deixar para que tenha uma reflexão do meu corretor? Não deixa o corretor refletir, não, que se ele pensar muito, ele não vai te dar nota boa, não. Então, ó, questionou, responde, tudo bem? Ele tem que concordar com você, ele não tem que pensar em nada. Faz lá. Interrogação, faça um questionamento para despertar a curiosidade do leitor. E a pergunta deve ser respondida. Sempre, tudo bem? Você usa essa técnica para deixar o leitor curioso e na sequência você dá a resposta para ele e fala, oh, pode crer, que legal, não sabia, tá? Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para você. Será que é aumentando os impostos que a crise financeira nacional vai melhorar? Alguns estudos apontam que essa solução imediatista não é viável, uma vez que diversos índices deverão ser avaliados, como inflação, provando a inviabilidade da ação. O que eu fiz aqui, ó? O meu tópico frasal tá em destaque, vocês estão vendo aqui? É a minha pergunta que eu falo sobre se a questão da crise, se é aumentando os impostos que eu soluciono essa questão da crise, e na sequência eu dou a resposta, falando que essa, segundo pesquisas, não é uma solução viável. Tudo bem? Aí eu já explico ao leitor a resposta. Show de bola, gente? É difícil? Não. Eu passei algumas técnicas de tópico frasal, as mais usadas por vocês. O que você tem que fazer agora? Praticar. Você tem que praticar cada uma delas e ver aquela que você tem mais facilidade para utilizar, beleza? Não deixe de me seguir nesse Instagram incrível, maravilhoso. Vai lá, vai ter bolo. Também inscreva-se nesse canal, siga a nossa fanpage, dê like nesse vídeo e, claro, acesse a nossa plataforma para ter o que? Cursos completos e correção de redação detalhada, tá bom? Um beijo carinhoso para você, até a nossa próxima aula aí. Tchau!